Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Game Técnico. Hoje, pessoal, um videozinho bem rapidinho pra vocês, mas um vídeo muito informativo, onde eu vou passar pra vocês dicas de ferramentas, quais ferramentas aí você pode utilizar, tanto pra você que tá começando na manutenção de videogames, quanto pra você aí que já começou a fazer os primeiros serviços de manutenção. Vocês volta e meia perguntam muito isso nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram do Game Técnico. Quais são as ferramentas que vocês indicam e tal, pra quem tá começando ou pra quem já começou a fazer os primeiros serviços de manutenção? Então, hoje nós vamos passar aqui algumas ferramentas importantíssimas para você fazer a manutenção de videogames, tá bom, gente? Vamos começar com o primeiro equipamento, que talvez este seja o equipamento mais importante da manutenção de videogames, que é a estação de retrabalho. Para que serve a estação de retrabalho? Ora, Thiago, muito simples, para retrabalhar algum componente eletrônico. Pois é, vou explicar para vocês. A estação de retrabalho, ela fornece, né, a oportunidade de você refazer uma solda trincada, por exemplo, refazer uma solda fria ou soldar um componente novo no lugar daquele componente antigo que estava defeituoso. É um equipamento que você vai utilizar bastante aí ao longo dos seus serviços, seja para soldar algum componente em uma placa, por exemplo, de um console, uma placa de um controle. É obrigatório de você ter uma estação de retrabalho. Isso vai ajudar muito você na manutenção. As próximas ferramentas que você está aqui, elas têm um custo de aquisição bem baixo, tá? Então tenha em mente que isso aqui é primordial para você, principalmente que está começando. A próxima ferramenta que eu vou passar para vocês é kitzinho de chaves. Você pode encontrar um kit de chaves aí de manutenção no Mercado Livre da vida. É muito simples de você fazer isso, é muito simples de você comprar, é baratinho. E você compra um kit com várias chaves Torx T8, diversas chaves diferentes, para você, obviamente, abrir os consoles, fazer a desmontagem. É muito importante você ter esse kitzinho de chaves. Isso aqui é primordial. Sem esse kit de chaves, você não consegue nem abrir o console para acessar a placa, para fazer manutenção, quanto mais fazer o serviço em si. Então, você precisa desse kitzinho de chaves, tenha isso em mente. Primeira coisa que você vai comprar é isso. Outras ferramentas importantes também. Insumos, gente. Insumos. Ah, Thiago, que tipo de insumo que eu vou comprar para manutenção? Cara, pasta térmica, por exemplo, é um insumo que você vai ter que comprar. GC, meu amigo GC, me mostra uma pasta térmica aqui pra galera. Isso aqui é uma pasta térmica, gente. Isso aqui é uma das coisas que você mais vai utilizar, principalmente na limpeza, né, dos consoles, dos produtos. Fazer a limpeza e troca de pasta térmica. É o que você mais vai fazer. É o que mais a gente faz aqui, inclusive, na manutenção. Outro detalhe importante também, você não vai comprar qualquer tipo de pasta térmica. Você vai comprar essa aqui que a gente recomenda, que é a MX4, que ela é a recomendável para você utilizar aí nos consoles. Outro insumo também que você pode utilizar são fitas isolantes, fitas para você isolar os componentes enquanto você estiver fazendo aí o retrabalho desses componentes eletrônicos, para você não danificar os componentes que estão em volta daquilo que você quer trabalhar especificamente. Então esses insumos são de extrema importância, tá bom? Tem isso em mente. Às vezes você vai fazer, por exemplo, a troca de um leitor. Você precisa ter um estoquezinho de leitor ali, por exemplo, de um console, PlayStation 4, PlayStation 2, seja qual for o console que você esteja fazendo manutenção. Tenha isso em mente que isso também faz parte dos insumos. A próxima ferramenta que a gente vai passar aqui para vocês, um equipamento que você deseje citar, é isso aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês em primeira mão que os nossos técnicos, todos eles têm. Olha só. É isso aqui, gente. É uma manta antiestática. Bonitinho, né? Fica bonito, né, o seu ambiente de trabalho. E essa manta aqui, gente, tem várias funcionalidades bem interessantes. Primeiro, que ela não deixa escapar os componentes, deixa escorregar na sua mesa. Outra parada interessante, que ela é toda separadinha aqui, ó, que você pode colocar os componentes. Você, por exemplo, tá abrindo um console, você consegue deixar, por exemplo, eu quero os parafusos externos do console, quero deixar aqui. Deixa aqui. Os parafusos internos, deixa aqui. Aí você consegue ir se organizando para suas manutenções. Pode fazer várias manutenções ao mesmo tempo e você também consegue deixar tudo separadinho para você não se perder. Tem as entradas aqui das chaves, por exemplo. Tem essas paradinhas aqui bem interessantes. Olha só, é assim que a gente deixa as chaves todas organizadas. Uma parada legal aqui, inclusive, tem umas paradas aqui na manta antiestática que elas são magnetizadas. Então você, por exemplo, pode deixar um parafuso aqui, ele vai ficar parado porque ele é magnetizado. Uma parada bem interessante. E é uma coisa que todos os nossos técnicos têm, como vocês podem ver, todos eles têm as suas próprias mantinhas. Isso aqui é mais por uma questão de organização, gente. Para você que vai começar na manutenção, talvez não seja tão necessário. Mas conforme você for aumentando o número de serviços, isso aqui acaba se tornando meio que um item obrigatório, até por questão de profissionalismo mesmo, na verdade. E uma parada interessante também da própria mantinha, por ser antiestática, ela evita, né, a queima de componentes que você está trabalhando, porque ela acaba mexendo ali com a parte estática da energia estática mesmo. E por último, mas não menos importante, uma ferramenta que você vai utilizar, principalmente para a galera aí que tá já mais avançado na manutenção, que já começou a fazer seus primeiros serviços, que já tá com um dinheirozinho em caixa, que é
a fonte de bancada. Eu tenho uma fonte de bancada para mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó, gente. Isso aqui é uma fonte de bancada. Para quem tá começando na manutenção, não vale tanto a pena, mas para quem já tá aí mais avançado, você consegue utilizar essa fonte de bancada. E para que ela serve, Lucas? Explica pra galera como é que funciona uma fonte de bancada, qual que é o intuito dela? Então, a fonte de bancada serve pra gente aplicar energia em algum componente ou em algum local, sem o uso da fonte do console mesmo. Por exemplo, eu quero aqui, ó, temos aqui o Xbox One, eu quero aplicar uma voltagem nesse componente. A gente coloca os cabos, né, que são os mesmos cabos de multímetro, colocamos aqui o positivo e o negativo e aplicamos a energia aqui. Temos o controle da voltagem na fonte de bancada e também temos o controle da amperagem. Conseguimos ter esses dois controles com a fonte de bancada. Isso aqui é uma parada mais avançada mesmo para quem já tá aí mais avançado na manutenção. Então a gente recomenda isso aqui para quem já tá mais avançado. Mas o Lucas citou uma parada muito importante de uma ferramenta muito interessante que você aí que tá começando, que você deve garantir essa ferramenta, que talvez seja uma das mais importantes aí para quem tá começando, que é o multímetro. O multímetro, gente, é para você medir aí a voltagem e a amperagem dos componentes eletrônicos da placa do seu videogame que você esteja fazendo a manutenção. É um equipamento meio obrigatório para você aí que for seguir as aulas do Game Técnico. Você vai notar que praticamente toda aula a gente tem ali o multímetro junto com a gente para medir a amperagem, a voltagem dos componentes eletrônicos, para você saber se aquele componente eletrônico está defeituoso ou não. Então tenha em mente, você que está começando, cara, fonte de bancada, estação de retrabalho, kitzinho de chaves, insumos, um multímetro, isso aqui é obrigatório para você que está começando. Para a galera que está mais avançada, aí a gente já recomenda uma manta antistática, por exemplo, profissionalizar o seu serviço, uma fonte de bancada, e assim vai indo para você deixar o seu serviço mais bem feito, né, com as melhores ferramentas possíveis para exercer a sua função de técnico. Se você tem interesse em se tornar um técnico especializado na manutenção de videogames, cara, link aqui embaixo, como vocês bem sabem, na descrição, para você entrar no nosso site e manjar um pouco mais como que funciona esse maravilhoso mundo da manutenção. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, como eu já falei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu vou picando a mula, gente. Tem mais coisa pra gente fazer. Eu vou ter que parar, né, atrapalhar os nossos técnicos que estão aqui já fazendo um monte de manutenção enquanto eu tô enchendo o saco deles. Valeu, gente. Até mais e fui!